Olá, hoje estamos por trás do RPG para falarmos sobre Dungeons & Dragons quinta edição, não a 5.5, não o DD1, a quinta edição, pois o kit foi antigo veio na quinta edição e eu, acredite ou não, narrei uma campanha de D&D quinta edição, bem curta, teve seis capítulos, muito legais, que eu chamei de Os Kobolds de Tembershout. Eu espero ter colocado a imagem aqui. Enfim, por que eu tô com o Kit Fanti? Porque eu utilizei algumas coisas do Kit Fanti pra me ajudar, principalmente o escudo do mestre, só que eu usei a versão digital, né? E eu usei também o livro de regras pra ficar consultando, porque é mais fácil usar o livro de regras do Fanti do que o livro de regras normal do D&D, porque aqui tem tudo que eu preciso, do D&D tem um pouco mais, então demora pra achar. Eu usei outras coisas também, mas eu vou falando sobre cada uma delas à medida que eu for explicando como foi a minha experiência agora mestrando D&D. E antes que perguntem, sim, eu fiz 2 vídeos sobre D&D antes de eu ter mestrado uma campanha de D&D. Mas tudo que eu apontei naqueles vídeos, que basicamente é o mesmo vídeo, só que eu refiz ele, continuaram. Todas aquelas opiniões são as mesmas. Ah, mas Ratoruja, você apontou os defeitos de D&D naquele vídeo, e os defeitos continuam. Não é porque algo tem defeito que eu não posso jogar, gostar ou interagir. Nenhum sistema de RPG é perfeito, tá? O solo 10 chega perto, mas, bom, logo depois dessa vírgula sonora, eu vou explicar pra vocês como foi que eu improvisei aqui, eu narrei com essa câmera mesmo, a campanha dos Kobolds de Tembershout. Primeira coisa, eu não usei um VTT, eu narrei pelo Discord, de forma digital, né? E eu utilizei esse mapinha aqui, que eu imprimi e plastifiquei, pra ser tipo uma campanha, um cenário de batalha na hora de lutar. E eu utilizei essas pecinhas, eu até comprei essa caixinha no meio da campanha para poder organizar, pra servir de monstros, personagens, inimigos durante as batalhas. Porque durante o resto era tudo teatro da mente, eu explicando, usando música e tal. Aqui dentro eu tenho alguns meeples que eu comprei lá no DOF. Ó, eu usei bastante o meeple amarelo, né? Eu basicamente peguei uma cor para cada jogador, tá? Eu usei também os tokens do Fantir, eles estão aqui alguns. Eu tenho o de ladrão, o de manto sombrio, que é esse bichinho aqui que parece uma raia, e o de Goblin, que eu usei bastante também, né? A história toda se passou em Underdark. Já já vou contar a história da campanha pra vocês. Usei também alguns tokens de chefe, mas eu usei de forma genérica, só pra ter um token grande. Esse e esse outro aqui também, porque achei bonitinho. Eu usei também aqui, ó. Eu não sei se eu vou conseguir marcar a pessoa nesse vídeo, mas os dados que eu rolei, que eu usei, nossa, vai ser difícil mostrar. São esses dados que eu ganhei num Natal no Fursítio de presente. Teve amigo secreto e a pessoa me deu um kit de dados e eu usei esse kit de dados que é roxo com os números dourados. Eu acho muito bonito. Adoro esses dados que eu venho de presente. Eu tenho vários outros dados e tal, mas esse kitzinho é bem legal. E do For the Quest, eu utilizei as escadas, portais, mas não usei como portais, usei só para representar um bicho de 4 quadradinhos. E o que eu mais usei foram as pedrinhas, para colocar nesse quadriculado e demonstrar que, tipo, aqui tem um obstáculo, entendeu? Ou você não pode. Aqui tem uma escada pra você subir. É interessante. Eu usei isso só nas batalhas mesmo, né? Durante a exploração não usei o mapa, não usei essas pecinhas, usei só durante batalhas. Mas vamos falar um pouco sobre a campanha, como foi a minha preparação. Primeiro, eu fui atrás de jogadores. E por que eu escolhi D&D? Um dos pontos positivos do D&D é que todo mundo que gosta de D&D quer jogar D&D, então é mais fácil você achar jogadores. Um dos meus jogadores só joga D&D, então eu escolhi mestrar o D&D também por causa disso. Outra porque eu queria ter experiência de D&D para poder falar mal com propriedade. Tá, brincadeiras à parte, eu não odeio, tá? Só que tem pontos negativos e você tem que concordar isso comigo. Os meus jogadores foram esses aqui. E como vocês podem ver, são todos kobolds. Kobolds. É a raça. São mini lagartinhos. Eu acho que eu vou botar um aqui mais padrãozinho. Esse é um kobold mais comum. E eu tô dando muito trabalho pra mim na edição. Vou ter que assistir e colocar essas imagens. Enfim. Qual que foi a ideia? Sabe o filme do Dungeons Dragons, o Honra entre Ladrões? Lá aparece o Tembershout, que é um dragão gordo. Eu fui atrás de ver a história do Tembershout e eu gostei muito da história dele, mas eu não curti como foi o. Como ela é, sabe? A aventura do D&D do Tembershout. Então eu criei minha própria aventura envolvendo o Tembershout. E vou mostrar pra vocês todo o material que eu produzi. Muitas são imagens que eu peguei da internet e editei, outras eu usei do jeito que estavam mesmo, e outras eu fui criando. Eu criei minha própria campanha. Essa daqui que vocês estão vendo pra cá, essas daqui são as imagens
e vários outros materiais que eu produzi para essa campanha. Peguei na internet e tal. Muitas dessas aqui eu não usei ou eu usei de forma genérica, essas que estão aqui jogadas nessa pasta. Por exemplo, uma que eu usei bastante foi isso aqui, que um dos meus jogadores, o Zigaru, aqui as fichas deles, esse personagem aqui, ele é um bruxo com um pacto com o Abissal, que no caso é uma bruxa do mar que ela escolheu, e essa é a casinha dessa bruxa do mar que eu tô planejando pra segunda temporada. E sim, já vai ter uma segunda temporada porque eu fiquei muito animado com essa aventura. Vamos começar pelo mapa. Esse é o mapa da cidade de F. Aldur. Essa mapa, se você pesquisar na internet, você vai achar um cara que desenhou esse mapa, não com esses bairros, isso aí foi o que eu coloquei. Ele desenhou esse mapa e ele vem de uma aventura nesse mapa. Tá, deixa eu tirar os bairros. Ó, o mapa é assim. Não necessariamente assim porque eu dei uma mexidinha no brilho, no contraste e tal. Essa é a cidade F. Aldur. Aqui tá escrito The Fist Flame, mas é porque é o seguinte: a cidade onde se passa a história do Timbershout, que é do Descida a Avernus, ou Fuga de Avernus, alguma coisa assim, eu não gostei. Eu achei o mapa muito confuso. Eu queria uma cidade pra fazer isso. Essa é a versão final do meu mapa. Ela também é uma divisão daqueles bairros que eu mostrei antes, só que agora com bolinhas. É um point and crawl, pra ficar mais fácil. Os bairros são Bigorna, Cinturão, Botas, Manopla e Coroas. A aventura toda se passou dentro dessa cidade. Aqui é o seguinte: os jogadores, que são kobolds, são 2 grupos de jogadores. Cada grupo com 4 jogadores. Eu tenho uma ilustração que eu acho que eu já mostrei pra vocês no começo desse vídeo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu deixei eles separados. Aqui. Esses são os 2 grupos. Os 4 de cima é um grupo, os 4 de baixo é outro grupo. O de cima é o grupo de segunda-feira, que eu chamo do grupo caótico. O de baixo é o grupo de domingo, que é o grupo leal. Você tem um clérigo, um mago, um caçador e uma bárbara. Agora no grupo de segunda-feira, o grupo caótico, você tem um bardo, o bruxo, um artífice e um guerreiro. Legal que os 2 de dano físico, isso foi totalmente aleatório. Os 2 personagens de dano físico, né, o bárbaro e o guerreiro, não tem um olho nos 2 grupos. E é um de cada grupo, não é do mesmo grupo. Isso foi totalmente inesperado. São os 8 kobolds. Então, deixa eu voltar lá. Então, aqui está os kobolds de Timbershout. Essa foi a capa do primeiro capítulo. E no caso, é uma aventura que, ao final de cada capítulo, eu fazia uma capa para esse capítulo. Essa foi o primeiro capítulo para os dois grupos. Então, um de domingo e um de segunda. E a aventura começou da seguinte forma: os pequenos sobreviventes foram capturados e levados para Timbershout, para o poderoso Timbershout, que os nomeou Cavaleiros Dragões, e os deu um refúgio na cidade. Mas o preço disso? Bom, descobriu que os Guardiões da Chama estão planejando e porque parece se importar mais com o ovo trazido pelo rei Gillibrand do que com ele. Quem assistiu meu jogatina de Floresta da Destruição sabe de onde tira o nome Gillibrand. E o ovo é esse daqui, o da esquerda. O da direita é como ele ficou no final da aventura. O Timbershout estava com esse ovo e os Guardiões da Chama, que cuidavam do Timbershout para ele continuar mantendo as fornalhas da cidade acesas, porque ele ficava soprando num duto que o gás do sopro dele vai para as fornalhas, eles estavam mais preocupados com o ovo do que com o Timbershout. Essa é a proposta. Eles tinham que ir. Eles ganharam uma base que aqui no mapa é esse ponto vermelho aqui, ó. Essa é a base deles. Ficava do lado de uma taverna. Cara, aconteceu muita coisa legal nessa taverna. Cada um dos grupos diferentes. O grupo leal, o grupo mais de bonzinho, acabou fazendo uma cagada na taverna e eles perderam a chance de ficar amigos do pessoal da taverna. Já o grupo caótico ficou super parça do pessoal da taverna, porque eles ajudaram ele. Acabaram com os ratos no porão, literalmente. Eu fiz uma aventura deles atacando os ratos no porão. Eles basicamente tinham que ganhar respeito na cidade para conseguir informações sobre o que está acontecendo com o ovo, sobre os mistérios da cidade. São vários e vários mistérios que eu fui criando, meio que empilhando todos eles com o objetivo final de salvar o Timbershout. E eu acho que eu me perdi um pouco no que eu ia falar. Bom, então a aventura começou aqui, na verdade aqui, né, Portão Proibido, que é onde vai para a Câmara do Timbershout. Esse é o bairro da Manopla, que é o bairro dos ricos. Aqui é onde o pessoal tem dinheiro e tal, onde fica o Templo do Fogo, que é onde fica o pessoal aqui, os Guardiões da Chama. Aqui, um anunciando, é o bairro da Coroa, que é a Praça de Ferro, a Praça de Prata, que é onde ficou as guarnições, a parte militar, e a entrada do castelo. O castelo ficaria pra cima desse mapa, ficaria pra cima. A esquerda toda do mapa é o bairro da Bigorna, que é o bairro de trabalho, onde tem as minas, parte residencial, fábricas, forno, forja, outra parte residencial e os arquivos, enfim. E aqui embaixo, a parte onde eles mais ficaram, que foi o Cinturão, que hoje tem uma grande feira, os portões da cidade, a área residencial, a Forja Verde, que é uma taverna, o subúrbio labiríntico. Cara, eu amei criar o subúrbio labiríntico. Ele é basicamente um bairro que, assim,
Veio uma pessoa e criou uma casinha nessa parede da caverna. Ah, tudo isso aqui é subterrâneo. Toda essa história se passa em Underdark, que é o mundo subterrâneo de D&D. Então, a pessoa criou uma toca aqui. Outra veio, cavou um túnel e criou uma toca ali, virando à esquerda. Aí outra veio, cavou um pouco pra cima e pra frente e criou outra lá. Daqui a pouco isso aqui é um baita de um labirinto que tem uma magia meio caótica, que quando você anda aqui pode acontecer encontros aleatórios. Eles foram atacados por bandidos muitas vezes. Tem 3 gangues de goblin que brigam pelo domínio desse bairro. Os goblins verdes, vermelhos e azuis, RGB. Eu falei na ordem errada, mas enfim. Aí tem a Praça dos Ossos, que é a entrada do bairro Subúrbios e do subúrbio labiríntico, e a taverna do Troll Trêbado, que era uma outra taverna que ela é diferente, ela é ligada a a pessoa que deveria ser rei, mas não é, que é o irmão mais velho do rei. O que acontece? O Gavan era pra ser rei. Só que o Kira, que era um rei, agora, como foi o segundo capítulo? Do grupo leal, foi das botas às manoplas, né? Os Cavaleiros Dragões viram... essa é a capa, né? Das botas às manoplas. Os Cavaleiros Dragões viram as consequências das suas decisões. Para ajudar Emma a salvar seus colegas, eles foram atrás de Gavan, né? O irmão mais velho do rei, que os deu um salvo-conduto, mas já deixando claro que teria um preço. Depois de lidarem com goblins, passaram por um pedágio, compraram roupas e tomaram banho. O caçador do grupo, né, o Volno, salvou uma bruxa que estava aprisionada e o mago do grupo achou o traidor da sua tribo. Por fim, terminaram numa loja de artigos alquímicos com um baile para participarem e prisioneiros para libertarem. Foi nesse momento em que... Isso aqui é uma dica de mestre que eu dou pra vocês. Peguem a história dos jogadores de vocês e coloquem ela dentro da história do mundo. Um dos jogadores que jogou de mago, o Yurni, ele contou na história dele que um outro kobold roubou a alma dele, né? E eu pensei assim, tá, ele colocou num cristal e esse cristal tá dentro de Efeldur com uma mulher, ele tava dormindo e sonhou com a própria alma dentro do cristal, vendo do ponto de vista da alma que tava no cristal, e ela tava se preparando para um baile. Então eles descobriram que ia ter um baile na Manopla, no bairro dos ricos, e eles têm que entrar nesse baile pro Yurni pegar a alma dele de volta, né? E eles também descobriram o traidor, né? Depois lá, quando tava tomando banho, o traidor, o kobold traidor, tava trabalhando na casa de banhos, como jardineiro, do lado de fora, que é a Casa das Rosas, né? Porque tinha um monte de rosa, ele cuidava das roseiras. E eles capturaram ele e levaram ele pra interrogar. Foi bem bacana, isso é uma coisa só de um grupo, porque isso foi da história de um dos personagens. O outro grupo também teve outras coisas. Essa alquimista, essa bruxa, né, que deu espaço pra eles, que eles ajudaram, que o caçador salvou, né, porque ela tava presa no subterrâneo da casa de banho. No outro grupo, o outro grupo foi atrás pra caçar essa bruxa. Eles foram contratados pra caçar essa bruxa. E é legal que, tipo, a bruxa ia ser caçada de um jeito ou de outro. Tanto que o grupo do bem acabou tendo que lutar contra o caçador que ia caçar a bruxa. Enquanto que o outro grupo competiu com o caçador pra quem ia pegar a bruxa primeiro. E por isso que um grupo teve a bruxa como aliada, tanto que ela vai estar na segunda temporada pra esse grupo, e pro outro, ela morreu. Então, não tem a Judite, que é o nome dessa bruxa, que é uma metamorfa. Cara, a história é gigante, eu já tenho 15 minutos e eu andando no capítulo 2 só de um dos grupos. Eu vou falar o capítulo 2 do outro grupo pra equilibrar. Essa é a capa do capítulo 2 do segundo grupo, né? Do grupo caótico. Por quê? Enquanto o primeiro grupo já acabou se deparando com... foram indo pra Manopla e ver vários problemas lá, o segundo grupo, os Cavaleiros Dragões, deram um fim ao mistério que faziam ratos surgirem no porão da taverna Forja Verde, encontrando assim o filho perdido dos donos. Depois de se emaranharem nos subúrbios, encontraram Gavan, o rei dos ladrões, e Zel, com o qual selaram uma aposta. Zel é o caçador que eu falei. Que é esse daqui, ó. Esse é o Zel, a capa do capítulo 3 é ele. Enquanto do outro lado da cidade, o artífice e o guerreiro, né, do grupo, ajudavam uma família a sair do buraco e um empresário a arrumar os encanamentos da sua fábrica. Isso foi uma missão secundária envolvendo só o artífice, né, do grupo, e o guerreiro tava junto, que eles ajudaram. Cara, foi muito massa que cada grupo foi pra um lado diferente, totalmente contrário. A tal bruxa que eu falei é essa daqui, né, a Judite, eu dei o nome de Judite pra ela. Enfim, cara, resumidamente, essa foi uma experiência em missão D&D, e o que eu posso falar? O sistema continua com os mesmos defeitos que eu apontei naquele vídeo que eu aponto os defeitos de D&D. Mas, jogar com amigos, não importa os defeitos. Jogar com amigos você sempre se diverte. Eles sempre aprontam altas, poucas e boas. Eu tô muito ansioso para narrar a segunda temporada. E se você quer que os Combos Tembershouts... Aliás, deixa eu mostrar o mais interessante de tudo, eu não mostrei. Que é
eu fiz um Excel. Né? Eu fiz itens mágicos também pra eles. Eu teve um livro aqui mágico, utilizando o padrão de cartas do For the Quest, editável e tal. Fiz muita coisa, cara. Aqui os monstros, que alguns eu tive que criar, outros eu adaptei. Como, por exemplo, o Monstro Ferrugem, né? O Monstro da Ferrugem, ele é muito fraco, ele é nível meio. Eu criei um chefão Monstro da Ferrugem, que é tipo o Monstro da Ferrugem Mãe, né? Rainha. Eu usei a ficha do Rust Dragon Wyrmling, ou seja, dragão de ferrugem, né? Um dragonete de ferrugem. Eu usei a ficha de um dragonete de ferrugem pra ser uma rainha, entendeu? Eu fiz adaptações o tempo todo. Os guardas da cidade, eu usei essas fichas aqui pros guardas e tal. Ficou maneiro. O chefão final é um Dracolite que eles enfrentaram, um dragão zumbi, que era o Arconte Flame, que é esse cara, que era o grande vilão da história. Cara, um monte de coisa, um monte de viravoltas, mas o que eu ia mostrar pra vocês, na verdade, não é nada disso, é aqui em NPCs. Aqui, ó, as imagens dos NPCs que eu usei na aventura. Fiz até uma lojinha de itens pra eles comprarem, foi massa. Só que é isso aqui, ó. Eu tenho um Excel que eu montei, uma planilha, com várias e várias informações. Primeiro, personagens. Eu peguei cada personagem que apareceu, coloquei o nome e uma microdescrição. Isso me ajuda muito, tá? Isso ajuda pra caramba. Segundo, locais. Nas descrições tem alguns locais escritos. Aí eu coloco o local aqui e uma mini descrição do local. E aqui grupos, porque dentro da cidade eu separei grupos. Guardiões da Chama, Escamas de Prata, Guilda dos Gnomos, Guilda dos Anões, Capitania Verde, que era o grupo de mercenários que os dois grupos podiam usar. Os dois grupos que eu digo, os dois grupos de jogadores poderiam contratar esses mercenários para ir atrás de alguma informação ou item, e eles usaram para adiantar no trabalho de investigar a chama sagrada. Aqui as notas, eu fiz missões secundárias que eles poderiam completar, os ratos no porão. Aqui a competição com o Fausto, que é o líder dos gnomos, a coisa dos goblins. Aqui algumas notas, algumas informações sobre a cidade, né? A linhagem real, os elfos negros da cidade, goblins. Aqui algumas curiosidades. Os amigos, o rei dragão e tal. E aqui uma mecânica interessante que eu criei pra última aventura do meu grupo. Pra última ação, se fosse essa. Isso é cada grupo. E personagem do grupo. É só eles assim. É como se estivesse jogando. Pra publicar, deixar de Esse foi o final dos dois grupos e foi muito, muito bacana narrar tudo isso, cara. Isso foi uma experiência muito, muito legal. Tudo com o Kit Quantir, que eu usei de base não, de experiência. Esse mapinha que eu usei bastante pras lutas. E, cara, essa foi uma experiência mestrando D&D. Um jogador de RPG solo, mestrando D&D. Já mestrei muito RPG, mestrei bastante Vampiro e Solo 10, né? O Herança de Cthulhu, Bruxo Pacto da Sombra, já mestrei também para jogadores. E muito RPG individual, né? Simples. Cara, no geral, eu me diverti pra caramba. E tanto que eu vou continuar a segunda temporada e vai ser maior ainda que a primeira, vai ser muito massa. E eu tô empolgado pra continuação, eu gostei muito. E eu quero saber a opinião de vocês. Como foi mestrar D&D pela primeira vez? Ou no caso de quem nunca mestrou, como foi jogar D&D pela primeira vez? Eu ainda não gosto 100% do sistema. Pra mim o sistema ainda é nota 6, 7. Porque ele tem todos aqueles defeitos que eu já apontei em um vídeo aqui anterior no meu canal. Vocês podem procurar, né, a minha opinião sobre D&D. Mas jogar com amigos sempre é bom e sempre eleva o ponto. E eu gosto de, tipo, dá pra fazer combos, tem muitas classes e... Enfim, eu já dei toda a minha opinião sobre o sistema D&D. Essa foi como foi mestrar uma aventura. E eu espero vocês aqui no meu canal para uma próxima bate-papo ou quem sabe uma próxima jogatina. Até a próxima e tchau. Aliás, deixe comentário, curte, compartilha, comenta e tudo mais. Fui. Boa tarde, gente. Muito prazer. Sou o Dendro. Eu fiz o Len das Aventuras dos Kobolds de Efeldur, do Ratoruja. E eu vim aqui assim para dar um pouquinho do meu ponto de vista a respeito da campanha, né? A respeito dessa maravilha aí, a 8ª maravilha do mundo. Sem sombra de dúvidas, foi a melhor campanha que eu já joguei. Muito boa mesmo, de verdade. Cara, muitos momentos assim que eu lembro até hoje. Eu acho que eu nunca tinha ficado tão ansioso assim pra chegar logo no dia, pra jogar, pra reunir a galera. Eu caí num grupo com outros 3 jogadores que tem mais ou menos assim um estilo de narração que a minha. Então, cara, bateu tudo muito certo, assim, sabe? Foi muito bom, muito gostoso de estar ali, assim, passando tempo com eles e tudo mais. Um grande abraço, assim, pro Ratoruja, pro Cole, pro Cap também. Principalmente, assim, pro Zig, que causou vários problemas pela mesa aí. Cara, sem sombra de dúvidas, é uma mesa muito boa, assim, foi uma mesa muito legal de se jogar. E estamos ansiosos, assim, pra segunda temporada. Bom, primeiramente meu nome é Cole
e foi muito incrível poder jogar essa mesa ao lado dos cabeçudos que estavam comigo. Foi simplesmente maravilhoso poder jogar com uma raça que eu sinceramente gosto bastante e ainda por cima jogar com uma classe que é a minha favorita. A parte que eu mais gostei durante toda essa mesa foi poder criar as coisas da maneira que eu quisesse e botar o nome que eu preferisse nas minhas criações. A parte mais incrível é eu poder detalhar o nome de cada uma das minhas criações com uma sigla. Então, foi um prazer inarrável poder jogar essa mesa e eu estou no aguardo de mais sessões do nosso incrível mestre Toruja para poder narrar essa incrível mesa que são os guerreiros do Tempershout, que eu não sei se vai continuar sendo Tempershout, mas foi um prazer muito grande poder ser o grandioso Artífice Dragão. A mesa dos kobolds, eu acho que ninguém tava esperando algo muito grande. Tipo, kobold. Ninguém... ninguém tava esperando algo muito... muito sem glória. Tava todo mundo fazendo pelo meme. Até onde todo mundo sabia. Só que, pô, quando a mesa foi se passando, cada um foi prendendo o personagem de uma forma que, pô, quando a cena tinha que ficar cômica, todo mundo brincava por causa que a gente era kobold, mas nem todo mundo do mundo era. Então, tipo, era muito engraçado uma pessoa tá brigando com um anão, só que o anão é mais alto que você. Aí tinha que ficar tipo à altura com o anão, a gente brincava muito sobre isso. Pô, a mesa em si foi um desfecho muito bom, todo mundo gostou, até pediram parte 2. E cara, os personagens, o enredo, mesmo a história sendo um pouco curta e tendo um motivo simples, todo mundo se pegou até os personagens e todo mundo narrou bem, de certa forma.